escrevendo nossa nota da terceira etapa, a gente ficar logo livre, se Deus quiser. Tá, beleza? Eu vou mostrar aqui a tela para vocês, um cordelzinho que eu fiz sobre o romance Cortiço. Exatamente o motivo da nossa aula de hoje é o Cortiço, romance de Aloysio Azevedo, e aí a gente, brincando aqui com os versos, né, a gente fez esse cordelzinho aqui, tá? Esse cordel, para depois publicar, vou levar amanhã lá na gráfica do Jornal Povo, na Demócrito Rocha, né, na Dumas, é chamada editora Dumas, para ver se a gente consegue publicar esse textozinho aqui. Professor, mas primeiro você precisa apresentar a sua tela, senão os alunos não vão ver o texto. Muito bem, obrigado aí pela dica, viu? Vamos lá. Vamos compartilhar aqui a tela, compartilhar aqui o texto, tá ok? Nós temos o seguinte: Cortiço, cordel baseado no romance de Aloysio Azevedo, por Alves Andrade, este que vos fala. Então, o Cortiço, João, eu peguei o livro e dividi em vários capítulos, né? Vários, digamos assim, títulos. Primeiro, o Cortiço, João Romão. João Romão é uma das personagens centrais desse romance intrigante de Aloysio Azevedo. Um romance que eu acho não, tenho certeza, todos nós devemos ler esse romance, porque ele é um romance realmente muito interessante. Eu já li, acho que 10 vezes, um pouco mais até, certo? Porque sempre eu gostei muito, assim, às vezes eu pegava só para ver uma parte, e como eu começava a ler, a leitura tão dinâmica, tão rápida que o Aloysio Azevedo nos proporciona, que é possível a gente ler um parágrafo e fechar o livro. A gente começa a ler, quando se toca, já está na 70ª página e termina de ler o livro, tá bom? João Romão. João Romão foi, por uns anos, empregado de um vendeiro, que morrendo lhe deixou a venda e algum dinheiro. Somou-os ao que já tinha, como lhe era costumeiro. João Romão era um cara altamente ganancioso, né? Novo ainda, ele já sonhava em ser rico, ganhar muito dinheiro, né? Achando o pouco que tinha, com uma negra jornalada, cama e quitanda juntou, e a renda dela juntada ficou dizendo para ela: és agora libertada. Os dois assim amancebados vendiam o que podiam, do peixe até a cachaça, o resto era o que comiam. Só após muito cansaço era que eles dormiriam. Ele, na sua ganância, umas terras situadas, comprou ao lado da venda, e a cabeça acelerada só pensava numa coisa: a renda multiplicada. Construiu umas casinhas, formando um grande quadrado, logo ali já era, cortiço bem afamado, e o comércio de Romão já era o mais procurado. Depois cuidou de comprar, perto dali, uma pedreira, enricava todo dia, vivia de suadeira, mas estava satisfeito com o dinheiro na carteira. Assim, a vida assim lhe sorria, dinheiro ali circulava, quem labutava na pedra, o salário que pagava, tornava-se ao seu bolso, se o pedreiro ali morava. As mulheres lavadeiras que lhe alugavam as casas, não pagavam pelas tinas, que usavam do sol em brasa, cantando e sempre voando, pois só o cantate da asa. Mas o momento então chegou de pensar no que fazia, acumulando riqueza, a vida era então vazia. Olhou do alto o vizinho, para quem a vida sorria. Resolveu assim o vendeiro ao vizinho se achegar, pois tinha ele uma filhinha que podia desposar. Como queria muito ele, então de vida mudar, encontrou em seu botelho lá da casa um agregado que lhe facilitaria penetrar lá no sobrado. Então, desumeria ser assim seu namorado. Comprou roupa, se enfeitou para seu destino mudar, comprou sapato e perfume para bem se apresentar, mas se lembrou que da negra precisava se livrar. Isso não lhe foi difícil, pois a bela liberdade fora inventada por ele, que ele escondeu a verdade. Continuava então escrava, sofreria a crueldade. O vendeiro então tratou de aos senhores avisar que em casa tinha a escrava, que fossem lá resgatar, e assim ficaria livre para Zulmira desposar. A pobre negra entendeu, havia sido enganada, percebeu que por Romão fora vilipendiada, abriu-se, pois, com uma faca, estava agora libertada. João Romão fez sua história, à custa de alheia ferida, bebendo o suor alheio, foi vencedor nesta vida, pisando em tudo e em todos, mas tendo a alma perdida.
Pronto. A primeira parte do cordel, né, fala sobre o João Romão. Na sequência, a gente vai falar sobre o sobrado, que é a casa ao lado, né? E vamos falar depois sobre as lavadeiras, vamos falar também sobre o Jerônimo e a Rita Baiana. No final, a gente vai contar mais ou menos a história da Estela. A Estela é a esposa do Miranda, já a gente fala sobre eles, tá bom? Então, vamos aqui comentar um pouco aqui, tá? Então, o romance O Cortiço, ele foi o terceiro romance de Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo escreveu... Esse aqui, abrir aqui uma páginazinha, tá? Então, Aloysio Azevedo... Algo errado aqui, pronto. Aloysio Azevedo escreveu primeiramente O Mulato, é a primeira obra aqui no Brasil, a primeira obra que a gente pode chamar de obra naturalista, né? Depois ele escreveu Casa de Pensão e, por último, ele escreveu O Cortiço. Segundo as más línguas, o grande sonho de Aloysio Azevedo era viver de literatura. Ele queria viver de literatura. É tanto que, antes de ser naturalista, ele era romântico, né? Ele escrevia romances românticos, como A Mortalha de Alzira, como alguns outros romances que não são conhecidos devido à qualidade. Então, em 1881, mesmo ano em que Machado de Assis escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, que dá o início à nossa fase chamada realista, né, o nosso realismo Brasil, no mesmo ano, Aloysio Azevedo escreve O Mulato. O Mulato conta a história de Raimundo, um filho de uma negra com um homem branco, daí ele ser mulato, né? Mas Raimundo, ele não era negro, ele era branco, né? Ele foi muito bem criado e tal. Só que quando ele resolve casar-se com a filha do patrão, a filha de um rico fazendeiro, né? Ele vai sofrer na pele o fato de ser mulato, ele vai sofrer o preconceito. Então, junta-se a sociedade burguesa lá da cidade de São Luís do Maranhão, junta-se a igreja com a sua, como é que a gente pode dizer, com a sua mediocridade, com o seu preconceito, sua discriminação, né? E resolvem dar fim no mulato. Então, depois de muito penar, ele é assassinado a mando do bispo da cidade, e esse romance ele inicia o chamado naturalismo no Brasil. Então, mas qual é a diferença do realismo e do naturalismo? Claro, o realismo, a gente vai dizer que o realismo trabalha basicamente com a questão psicológica, né? A gente falando no romance psicologia. A gente falando no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente viu lá que Machado de Assis aborda principalmente o aspecto psicológico da personagem, né? Da personagem Brás Cubas, tá? No romance Dom Casmurro, Machado de Assis mais uma vez se volta para a questão psicológica, analisando a partir do ponto de vista do narrador, né, do eu lírico, do narrador personagem, ele faz uma visita violenta, digamos assim, à psicologia, à alma do indivíduo humano. Né? E o Machado de Assis não trabalhava com a pobreza, ele não gostava de mexer com o pobre. Outro aspecto do realismo é que ele trabalha com a burguesia. Os ambientes do romance realista, Machado de Assis, mesmo aqui Manuel de Oliveira Paiva, Antônio Salles, são ambientes suntuosos, né? São ambientes, digamos assim, chiques, ambientes burgueses. Então, o escritor realista ele trabalha a partir da alma do indivíduo, né? Da questão psicológica. Tá? Já o naturalismo ele vai abordar a questão biológica. Para o escritor naturalista, o ser humano ele é um animal, né? O animal e ele precisa ser encarado dessa forma. Então, o que vai predominar dentro do romance naturalista é a análise biológica do homem enquanto animal. Então, o homem, qual é o homem então melhor para a gente poder analisar? Seria o homem
pobre, né? Seria digamos assim, a classe menos privilegiada, a classe menos abastada. E aí o Aloysio Azevedo trabalha o mulato, depois trabalha a casa de pensão. Vamos observar que o romance naturalista, ele trabalha principalmente com o coletivo, né? Ele gosta do elemento coletivo, enquanto que o romance realista, ele gosta do elemento individual, né? Ele trabalha com a figura do indivíduo. Já o romance naturalista, ele trabalha com questão coletiva. Então, os nomes dos romances naturalistas são sempre elementos coletivos, como, por exemplo, Germinal, do Émile Zola, o próprio Cortiço, do Aloysio Azevedo, Casa de Pensão. Então, vamos trazer sempre a questão mais voltada para o coletivo, porque é no meio coletivo que o homem desenvolve suas ações e é nesse meio coletivo que o escritor naturalista, enquanto analista social, enquanto cronista social, vai encontrar a melhor forma de analisar as atitudes humanas. E o romance naturalista, ele está baseado no chamado determinismo, né? Determinismo, vocês, dentro da aula de biologia, vocês estudaram bastante o determinismo, né? Então, o determinismo é aquela teoria segundo a qual o homem ele é fruto de 3 elementos essenciais: a raça a qual pertence, o meio e o momento, né? São os 3 elementos determinantes da conduta da conduta humana, né? São os 3 elementos que determinam a condição humana. Ou seja, para o escritor realista, para o escritor naturalista, o homem não consegue fugir a essa questão. Ele vai ser sempre escravo, vai ser sempre, digamos, vítima dos elementos que o cercam, né? Ele não tem a espiritualidade, ou seja, ele não tem capacidade de vencer o meio. Dentro do romance O Cortiço, nós vimos aqui João Romão, né? João Romão, um indivíduo que, sendo pobre, resolveu, vivia pisando os outros, né? Inclusive, ele usa a Bertoleza. A Bertoleza, ela tem um homem, né, com quem ela vive, que era um cara que puxava uma carroça, né? Ele era um chamado burro sem orelhas, né? Ele puxava uma carroça até que um dia ele morreu estrupiado, coitado. Então, pegar peso, ele morreu. E João Romão, então, se achegou de Bertoleza, verdade, escrava, pagava um jornal, né? Pagava um jornal para o seu dono, o seu senhor, para poder ficar livre, ela tinha que pagar um salário a ele. E o João Romão, quando se achega a ela, diz que vai resolver a situação dela e diz que pega o dinheiro dela e diz que comprou-lhe a liberdade, né? Daí, nessa estrofe que a gente dizer, achando pouco que tinha, com uma negra jornalada, cana-quitanda juntou, e a renda dela juntada ficou dizendo para ela: és agora libertada. E a coitada, então, passa a se amanceba com o João Romão. Então, amancebados, os dois passam a trabalhar demais, ver demais, dormiu em cima do balcão, só comia o resto, né, que as pessoas deixavam, tudo isso pensando em enricar. E aí depois ele compra umas terras que é próxima à venda e ele constrói, então, as casinhas que vai ser o cortiço. A palavra cortiço, por exemplo, significa um aglomerado de abelhas, né? Aglomerado de abelhas. Não é um enxame, porque o enxame, a colmeia, perdão, não é uma colmeia, porque a colmeia são abelhas organizadas, e o cortiço não, são abelhas desorganizadas. Daí o Aloysio Azevedo vai dar o nome de O Cortiço ao seu romance, porque, para ele, ali existe ali um monte de abelhas, né? E na esteira das abelhas, o homem vai sempre ser considerado um animal. Ele vai usar muitas palavras que nos lembram animais, ou seja, o aspecto animal, biológico do homem, não o aspecto psicológico do homem, né? O homem vai a cara debaixo d'água, vai esfregar as ventas, né? Vai lodo,
aquela viscosidade que existe no mundo ali, e segundo o próprio narrador, né, as pessoas estão ali apenas agradecidas apenas pelo direito de respirar sobre a terra. Então, aquele cortiço ali vira um verdadeiro inferno. O cortiço acorda abrindo não as janelinhas, mas a infinidade, mas a infinidade não os olhos que não tinha, mas a infinidade de janelinhas. Aqui a gente vai contar a história do cortiço, né? Depois de falar sobre as personagens, nós vamos ter aqui a história do cortiço. Acordava o cortiço abrindo não os olhos que não tinha, porém todas as janelas, formando uma grande linha, de onde bem cedo emanava cheiro fresco e ladainha, sussurros de todo canto, de boca muito abrimento, conversas de outro dia, retornavam de momento, meninos e papagaio retomavam seu lamento. O céu, com seu azulado, grande abóbada formava, no terreiro aquadradado o trabalho começava. Eram então as lavadeiras que o trabalho iniciava. Os telhados admiravam o cinzelar na pedreira, homens em miniatura lapidando-o sem canseira, no capinzal ele via menino na brincadeira. As paredes lá da venda viam frase repetida, aquele meio de branco arroz, copo de boa bebida, um fumo bom para mascar, um vinagre na medida. Enquanto todos dormiam, a cobra de pedra e cal, olha a comparação aí do cortiço, como se fosse uma serpente, né? A cobra de pedra e cal pedia ao bom Deus por todos que nunca passassem mal, sabendo que no outro dia agiriam sempre igual. Foi com grande tristeza que o cortiço conheceu chifre do Bruno Ferreiro e bem muito entristeceu o sofrer de Marciana, desgosto que a filha deu. Riu dos muxoxos da Rita, de Romão as trapalhadas, dos suspirados do Albino, de Leocádia as cabeçadas, da miséria de Libório, das paixões desgraçadas. Mas aquele ser bruto, o fim próximo sabia, pois via outro se erguendo, até seu nome mudaria, ante espadadas e fogo, então sucumbiria. Foi assim que grande incêndio as paredes destruiu, e no lugar do cortiço, outra estalagem surgiu, bem mais cara e mais robusta, que João Romão construiu. Olha aí que um aspecto interessante do romance realista, né? João Romão, apesar de ter feito tudo, toda a maldade, de ter sido responsável pelo suicídio da Bertoleza, de ter usado-a como amante e como escrava também, mentindo para dizer que ela é libertada, mesmo assim, no final ele vence. Né? No final ele consegue ser o vencedor. Veja como a vida é cruel, né? Como a história do forte acaba esmagando o menor. Isso é o reino animal, isso é o reino naturalista, bem diferente do reino realista. O realismo também, repito, trabalha com essa questão da realidade, a questão do homem querendo sobressair o outro, mentindo, as mentiras, as hipocrisias, demagogias, etc. Mas o naturalismo ele trabalha com isso mais sob o aspecto coletivo, sob o aspecto biológico, sob o aspecto determinista, tá beleza? E aí a gente agora desfaz aqui, a gente vai interromper aqui a gravação, tá certo? E interrompendo a gravação, 1, 2, 3. Interromper.